Bom, galera, o Coringão ganhou ontem, né? Foi uma boa partida do Corinthians e nessa partida o Memphis Depay, né? Recebeu uma homenagem do Timão também, né, do presidente Osmar Stabile e do Fabinho Soldado lá, com a camisa 52, né? Até esqueci de falar isso no último vídeo de repercussão desse jogo contra o Atlético Paranaense que tá aqui no canal, né? Mas o Memphis que sentiu lesão ontem, o Guinegão que jogou uma enormidade, enfim, foi um bom jogo do Corinthians. Bom jogo, apesar de ter sido excelente, mas o Corinthians conseguiu controlar bem o jogo, tá? Boa vitória do Timão, mas a gente vai seguir aqui com as informações, eu já falei sobre esse jogo, tá? No último vídeo aqui, se você quiser acompanhar aqui no canal, tá? Mas vamos seguir agora aqui, porque assim, tem boas informações, boas notícias do Corinthians referente, né? O Química Arena, acordos, enfim, e a gente vai comentar um pouquinho disso daqui, porque saiu algumas notícias. Só vou pedir antes, galera, pra você deixar o seu like, tá? Porque o seu like, ele é muito importante aqui no nosso canal, tá? Isso fortalece demais aqui o vídeo, o canal, enfim, dá um hype no vídeo aí que ajuda também. Você que é novo, sejam bem-vindos. Esse é o canal Jordan Corintiano. A gente comenta de Corinthians aqui quase todos os dias, tá? Bom, bora falar de Corinthians aqui, porque é o seguinte, galera, o Corinthians recebeu uma nova patrocinadora na camisa, inclusive, estava no jogo de ontem, que foi a Frimeza, né? Na manopla na esquerda, né? É o patrocínio dessa nova empresa. Muita gente ontem, vi vários torcedores do Corinthians ontem, por exemplo, criticando bastante por conta do nome, por conta da empresa. Ah, quem é essa empresa? Tem gente que não conhece a Frimeza, cara. Tem gente que nem sabe quem é a Frimeza. E eu não tô falando aqui negativamente, porque tem uma galera que infelizmente parece que não sabe o faturamento dessa empresa e como ela é grande. Pode ter alguns produtos dela que são questionáveis, beleza, pode ter. Eu acho que não tem problema nenhum aqui, né? Questionar os produtos aí da Frimeza, mas que ela tem um faturamento gigantesco, ela tem. E não tem muito o que se falar aqui, tá? Aqui, ó, vamos começar pela notícia aqui, ó. O Corinthians confirmou nesta segunda-feira a Frimeza como a nova patrocinadora do clube. A empresa, referência no setor alimentício, terá sua marca estampada na manopla esquerda do uniforme do time masculino. A diretoria destacou que a chegada da Frimeza reforça a valorização do uniforme e fortalece a aproximação com marcas ligadas ao Dia dos Torcedores. Para Vinícius Manfredi, superintendente de marketing, a parceria é mais uma prova da força comercial do Corinthians e da capacidade de engajamento da Fiel. Já Elias José Zidek, presidente executivo da Frimeza, ressaltou que a associação com o Timão faz parte da estratégia da expansão da empresa no mercado nacional. Tá? A Frimeza, ela é gigantesca, tá? A Frimeza é uma empresa muito grande. E pra galerinha que tá criticando, colocar uma Frimeza, logo a Frimeza no uniforme do Corinthians, pelo amor de Deus. Enfim, galera, vamos lá. A Frimeza não é uma empresa pequena. Só, pra quem não pesquisou aí, só em 2024 a Frimeza teve um faturamento de 6,5 bilhões. Cara, vocês sabem o que é isso? Esse tipo de faturamento aqui? Tô falando, empresa pequena, quem é, não sei o que, desconhecido. Galera, pelo amor de Deus, quase 7 bilhões de faturamento. Se a gente for pegar aquela empresa que o André Castro queria trazer lá e tal, anualmente tinha um faturamento de quase 2 bi. A Frimeza tem 6,5 bilhões, né? Olha a diferença aqui, é muito grande a empresa. Então sim, é bom patrocínio pro Corinthians, sim, tá? E só que assim, aí a gente tem que ver aqui os valores, né? Porque a falta de transparência dessa diretoria do Corinthians ainda me assusta. Beleza, eles não divulgaram ainda os valores, nem sei se vai divulgar, mas cara, se já anunciou a patrocinadora, já tinha que anunciar quase juntamente com o anúncio os valores também envolvidos nisso aqui, porque é impressionante, até agora nada da questão dos valores. Cadê a transparência, né, do senhor Osmar Stabile e da diretoria do Corinthians em relação qual o valor do patrocínio? Porque é o seguinte, né, essa diretoria, vocês sabem que é mais da mesma, né? Chega aqui, daqui a pouco os caras aceitam 100 mil lá na manopla da camisa lá e tá suave. Eu não duvido, enfim, os caras negociam a camisa do Corinthians às vezes por preço de pinga, então se uma coisa ao menos o Augusto Melo sabia fazer no Corinthians, que era negociar os patrocínios, né? Conseguia trazer bons patrocínios pro Corinthians, apesar de ser o Pinóquio da vida que não adiantou nada, né? Porque o dinheiro saía pelo cano, enfim, a gente viu aí os resultados da gestão também do senhor Augusto Melo, inclusive o Ministério Público tá em cima também. Mas ele sabia fazer negócios, né, com a camisa do Corinthians, enfim, trazer alguns patrocínios, né? Agora, essa diretoria aí, que já é ultrapassada, é antiga também, que a gente sabe, sempre negocia por pinga, né? Por pinga. Então, assim, nada dos valores, tá? Cadê a transparência da diretoria referente a valores da Frimeza? Mas sim, é bom patrocínio pro Corinthians, ainda mais com a crise financeira que o Corinthians hoje vive, e o Corinthians precisa de dinheiro, fica muito claro isso, tá? Então, sim, bom patrocínio do Corinthians com a Frimeza, tá, galera? Agora, em referente à Caixa Econômica Federal, né, ela sinalizou que está disposta, isso foi uma notícia que saiu lá da ESPN, tá? Em renegociar a dívida do Corinthians referente à Neoquímica Arena, hoje em torno de 710 milhões de reais. Segundo o presidente do banco, Carlos Vieira, isso aqui foi fala dele, tá? A ideia dele é criar um fundo de investimento atrelado ao estádio, com cotas de R$100 vendidas diretamente aos torcedores. A proposta prevê que a participação massiva da Fiel possa não apenas quitar a dívida, mas também gerar superávit ao clube.
Vieira exemplificou que 15 milhões de torcedores adquirissem uma única cota, o valor arrecadado já superaria o montante devido. Além de garantir a quitação, o modelo daria aos torcedores a oportunidade de se envolver diretamente no futuro do clube, fortalecendo o vínculo com a Neoquímica Arena e criando novas fontes de receita, tá? Tá aqui a notícia, né, que saiu lá da ESPN do presidente da Caixa Econômica, tá? Galera, vamos lá. Eu ouço sobre o acordo com a Caixa desde a época do segundo mandato, agora se eu não me engano, do André Sanches no Corinthians. E é sempre essa falação. Claro que essa fala do presidente da Caixa, né, depois do que o senhor Romeu Tuma falou, né, que gerou uma repercussão negativa, aquele cara, eu não sei o que ele tava fazendo no Corinthians, né, pra falar que o Corinthians deveria deixar de pagar o estádio, de dar um calote na Caixa. É impressionante. Esse tipo de gente que tem no Corinthians, que deveria ser destituído do cargo, mas infelizmente o cara tá lá mandando e desmandando, né? Infelizmente. Aí depois nós somos os milicianos digitais na internet, né? O cara fala tanta idiotice, tanta asneira, cara, ultrapassado, antiprofissional. O meu turma é uma vergonha, tá? De falar um negócio desse. Aí o presidente da Caixa agora falou, né? De uma forma do Corinthians pagar o estádio, né? Só que aí a gente tem que contar também, no caso, com as patrocinadoras, né, que querem o naming rights da Arena. Inclusive a Betano continua no páreo aí, negociando com o Corinthians referente a isso, tá? Porque, assim, o Corinthians quer negociar próximo de 700 a 800 milhões de reais o estádio, tá? Eu acho que o Corinthians deveria negociar o estádio, vender os naming rights por 1 bi, tá? Mas o Corinthians vê com bons olhos, né, essa questão de fazer por 800 milhões de reais o naming rights, que eu critico bastante aqui. Enfim, é a diretoria que a gente tem, né? Vamos falar o quê? Né? Eu espero que o Corinthians consiga, tá? Um pouco mais de 1 bilhão, ou pelo menos 1 bilhão de reais. Fiel Notícias aqui soltou, mas sem fonte também, tá? Mas ele soltou aqui que a proposta que está na mesa pelo naming rights do Corinthians não chega nem 60 milhões anual. Cara, eu espero que isso aqui não seja verdade. 60 milhões de reais anual. Só de 100 milhões no acordo que o Corinthians fez com a Caixa, só de juros. 100 milhões de juros, cara. O Corinthians... Nem sei o que falar aqui. Porque, cara, é impressionante. Vai fechar 60 milhões. Eu espero que não seja verdade. Nem vou comentar muito sobre isso, tá? 60 milhões. Que eu espero que nem seja isso aqui verdade, tá? Mas o Corinthians tem a possibilidade de fechar por 1 bi, tá? E aí, obviamente, essa empresa que no caso a Betano, chegando no Corinthians, ela ajuda a quitar o estádio. Ela ajuda a quitar. O Corinthians consegue quitar esse estádio. Tem capacidade pra isso. Tem receita pra isso. É só administrar bem esse clube. É só se organizarem, né, senhor Romeu Tuma? É só vocês se organizarem aí que o Corinthians, ele tem a capacidade, sim, de pagar esse estádio, né? Com uma parceria, já que a Esportes da Sorte provavelmente não vai conseguir cobrir os valores pedidos pelo Corinthians. Então pode ser que a Esportes da Sorte saia do Corinthians, tá? Bom, vamos aguardar e ver o que acontece. Se o Corinthians consegue fechar um acordo realmente com a Caixa, a ideia do presidente da Caixa é boa, tá? Com os torcedores aqui é muito boa, eu gostei da ideia, tá? Bom, galera, o Ministério Público do Estado de São Paulo apontou que o Corinthians não entregou todos os documentos solicitados e avalia adicionar o clube por crime de desobediência processual. Eu não vou ler nem o resto aqui da notícia, tá? Se você quiser, você lê aí. Mas deixa eu já comentar aqui com vocês aqui. O senhor Romeu Tuma, o senhor é uma vergonha, hein? O senhor é uma vergonha. Aí vai dar o seu contraponto agora? Contra o Ministério Público também? Vai fazer o seu contraponto agora? Vai? Cadê? É impressionante, que vergonha. Que vergonha, que vergonha. Aí, saiu outra notícia aqui também da diretoria do Corinthians. Aqui, ó. Ex-gerente é recontratado para a base do Corinthians após demissão por denúncias em janeiro. Osmar Stable, não vai ter figurinha carimbada na minha gestão, né? Foi isso que se disse, né? Osmar Stable. Mas o ex-gerente foi recontratado para a base do Corinthians. Foi denunciado, inclusive. Parabéns, Osmar Stable. Você só vem demonstrando que é igual aos outros, né? Não vai ter figurinha carimbada na minha gestão. Não vai ter não. Fiquem tranquilos, torcedores do Corinthians. Passa 1, 2 meses. Chama aquele cara lá que foi denunciado por isso aqui. Traz ele pra nós. Parabéns. Eu não tenho nem o que falar aqui, tá, galera? De verdade. Impressionante. Fica aí o comentário com vocês, o que vocês acham, tá? Eu não vou me estressar com isso. Galera, eu vou voltar na próxima com mais repercussões e notícias do Corinthians aqui pra vocês. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!